Aleluia, aleluia. Sabe, querido, o que eu vou trazer nessa noite para nós, da parte do Senhor? Eu quero que você anime o teu coração. Eu fiquei tão feliz de ver o louvor fluindo nessa noite. Confesso a você que as músicas conectaram o meu coração. Quem se envolveu com a unção que estava nesse ambiente? E querido, deixa eu dizer algo para você. Seu culto começou desde a hora que você saiu da tua casa e começou a declarar: Pai, a minha vida é tua, eu vou lá receber da parte do Senhor, mas também eu vou entregar o meu coração, eu vou entregar o meu louvor, eu vou entregar a minha gratidão. Eu estou aqui, Pai, para glorificar o teu nome, e nós viemos cultuar ao Senhor. E nessa noite, querido, tudo está convergindo para algo. Tudo está convergindo para Jesus. Nós estamos falando sobre Ele, os louvores estão falando sobre Ele, está falando sobre a redenção, e hoje eu quero falar sobre isso mesmo, sobre o maior preço que foi pago pela tua vida, a redenção. A redenção foi o preço pago por mim, o preço pago por você através de Jesus. Diga, Jesus. Fala com mais força, fala, Jesus. Meu irmão, eu quero dizer algo para você. Toda a verdade, o centro da Bíblia, a verdade central da Bíblia é que Jesus nos salvou, Ele veio para nos salvar. Na verdade, começa a história da palavra que nós fomos criados por Deus, o pecado tirou o homem de Deus, e aí houve uma sentença de morte, mas existe alguém que mudou essa história, Jesus. Ei, o centro da mensagem é essa: Jesus pagou um alto preço por mim e por você. E diga comigo assim: valeu a pena. Mas diga com mais convicção, diga: valeu a pena. Meu irmão, olhe para você e saiba que Ele pagou o preço por ti e valeu a pena. Você não é mais um. Você não é qualquer um, eu não sou qualquer um, você não é qualquer um. Jesus pagou um alto preço por mim, por você. Amém? E essa mensagem, querido, é essa mensagem que mexe com o nosso coração. Você vai entender que, mesmo eu trazendo sobre a realidade do que Jesus fez na cruz, que graças a Deus, todos que estamos aqui conhecemos, mas deixa eu dizer algo para você, nós precisamos escutar, relembrar isso no nosso coração, porque nós precisamos ter a alegria da nossa salvação. Nós precisamos ter no nosso coração a convicção de uma salvação e uma alegria por ela, porque é essa alegria que sustenta a nossa vida cristã. A alegria de ser um com Ele, de ser filho de Deus e não mais pecador. Porque o peso que estava sobre nós não está mais. O jugo que vinha sobre as nossas vidas não vem mais. Aquilo que dominava sobre mim, aquilo que dominava sobre você, não domina mais. A lei do pecado não opera mais na sua vida e não opera mais na minha vida, mas existe uma lei da graça, da redenção de Cristo Jesus, que hoje opera em mim e em você. E nós precisamos considerar isso. Nós precisamos nos movimentar o nosso coração para que isso nutra as nossas decisões, para que isso nutra os nossos posicionamentos, para que isso nutra o nosso caráter. Fala comigo, caráter. Fala com força, caráter. Para que isso nutra todas as decisões da nossa vida. Deixa eu dizer algo para você, e eu vou começar lendo um texto em Tito, capítulo 2, versículo de número 14. Abra sua Bíblia lá. Tito 2, 14. Quem chegou lá, diga: eu sou próspero. Mas com essa animação tudo, eu não acredito. Quem chegou lá, diga: eu sou próspero. Quem não chegou, olha para frente, que abriu aqui no telão, diga: eu sou próspero. Glória a Deus. O que é ser próspero, antes de a gente continuar? É ter ausência de necessidade, ser suprido em todas as áreas da nossa vida. Você é suprido? Diga: eu sou suprido. Vamos ler comigo. A qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que ele fez? Ele se deu por nós a fim de remir. Fala comigo, remir. Fala com mais força, remir. Essa palavra, querida, era usada na Bíblia, no original dela,
como um termo jurídico num mercado de escravos. E eu quero que você entenda algumas coisas. Essa palavra na original dela é lutro. E essa questão de remir, ele tem 3 pilares que vão sustentar essa decisão que Jesus tomou por mim, Éder, ele tomou por você. Essa palavra remir, ele escolheu intencionalmente a nossa vida. Que antes, e vocês vão entender, porque eu e você, e não se posicione sem ter a compreensão total, ou esperar trazer luz ao que eu vou dizer, mas antes nós éramos escravos. Escravos de quem? Do pecado, diga do pecado. Do mundo, de Satanás. Então ele escolheu intencionalmente um escravo. Ele escolheu intencionalmente nos remir. Ele escolheu alguém que não valia nada. Ele escolheu, e além de escolher, ele foi e pagou o preço que foi exigido. Meu irmão, não ficou um lastrinho não, uma sobrinha. Quem já quitou uma dívida e ficou preocupado se ficava um quezinho a mais, uma sobrinha, um negocinho a mais lá para depois? Quem já pensou no negócio? Rapaz, será que fica um negocinho? Mas foi quitado. E quando você quita, você olha assim, mas rapaz, será que eu quitei tudo mesmo? Você olha de novo, fala, nossa, está pago. Fala comigo, está pago. Ei, o preço que foi exigido, ele pagou. O escrito de dívida está pago. Ele pagou. Aleluia. E ele nos concedeu libertação completa. Ele nos concedeu libertação total. E sabe, quando nós falamos da palavra escravo, ela tem um sentido bíblico. Escravo significa sem liberdade própria, sem domínio, estar sob um domínio de um senhor, sem poder se libertar sozinho. Essa era a nossa condição. Você, antes de aceitar a Cristo, você vivia do domínio do pecado. O pecado era seu senhor. O diabo era seu senhor. Ei, você tinha algo, um jugo sobre você, um peso sobre a sua vida. Você não poderia se livrar por si só. E se você está aqui nessa noite e nunca confessou Jesus como Salvador, deixa eu dizer algo para você, não é apenas temer a Deus, ou crer no coração, ah pastor, eu acredito que existe Deus. Não, para você ser salvo você precisa confessar Jesus com tua boca e com o teu coração, crendo que Ele morreu, ressuscitou, perdoou os seus pecados e pagou a sua dívida. É a maneira bíblica de ser salva, é pela fé, é por uma confissão, e eu e você não tínhamos poder em nós mesmos, para que nós fôssemos libertos dessa escravidão. Eu e você, nós não conseguiríamos nos remir. E meu irmão, isso é muito importante, sabe por quê? Porque quando você vai no contexto dessa palavra, sobre essa parte jurídica, que atuava no mercado de escravos, o escravo lá, ele não tinha direito, ele não tinha posição nenhuma, ele estava como um lixo, como uma sobra humana. Eu não sei se vocês sabem, mas no mercado de escravos se colocava numa fila. Você sabe como que era lá naquele tempo? Se colocava numa fila, os senhores chegavam, começavam a olhar os escravos um por um. Se ele era forte, havia os dentes, via os seus músculos, ele ia andando, eles iriam escolhendo quem eles poderiam e gostariam de que saísse dessa primeira fila original. Depois que acontecia essa fila original, sabe o que acontecia depois? Eles iam para o lugar mais seleto ainda, aonde o Senhor, se Ele quisesse, Ele podia até dar um reio no escravo, para ver se ele aguentava a porrada, para ver se ele era um bom escravo, se ele ia se rebelar contra ele. Eles poderiam escarnar sobre ele, provocar sobre ele, e aí quando os senhores dos escravos, aqueles que levavam, olha que loucura isso, e você vai entender aonde quer chegar, e eu só de começar a pensar naquilo que eu vou falar, eu me encho do espírito, porque eu lembro, e começo a trazer a mensagem, porque Ele pagou o meu preço, Ele pagou o teu preço, meu irmão. E quando os escravos viam, que os senhores viam dos escravos, que os senhores queriam comprar, se interessavam, eles aumentavam o preço, eles aumentavam o custo do escravo.
Quando eles viam que o escravo aguentava e o Senhor se interessava, mas como que ele chama? Da onde ele veio? Como que, você está com quanto tempo quanto ele? Você sabe a idade que ele tem? E ele começava, quando se apurava e se via um desejo daquele senhor comprá-lo, aumentava o preço dele. Deixa eu dizer algo para você, Deus quando intencionalmente te escolheu, o diabo quis aumentar o seu preço, ele quis colocar um preço que talvez era impagável, mas Deus mandou Jesus de Nazaré, para mim e por você, e ele pagou um alto preço, ele se deu por nós, ele pagou com a própria dívida, com a sua própria vida. Ele pagou um preço de sangue, e deixa eu dizer uma coisa por uma vez por todas, valeu a pena. Ei meu irmão, tira do teu coração que não valeu, tira do teu coração que você não é nada, não ninguém, você é filho do Deus Altíssimo, Ele zelosamente te escolheu para boas obras. Oh meu irmão, é como se olhasse para mim e Jesus chegando perto do Pablo e o senhor da escravidão que era o diabo, naquela época que você se era desviado ou não conhecia, e quando Deus se aproximava de várias maneiras, de várias facetas, o diabo tentava aumentar o teu preço, para que talvez Deus não conseguisse comprar você, mas ele pode ter feito qualquer coisa, ele tentou qualquer coisa, mas ele não conseguiu, Deus conseguiu pagar o seu preço. É sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Meu irmão, ele conseguiu, a obra já foi concluída, está concluído, concluiu, está consumado. É isso que precisa alegrar o nosso coração. Ei meu irmão, que realidade mais da nossa vida é de filho, não volte para a realidade de um escravo do pecado. Não sinta saudade de lá. Sabia que a escravidão traz um cheiro, a escravidão traz um comportamento. Ei, você conhece pessoas que talvez não tenha a oportunidade de algumas coisas, e quando você e mesmo eu e você já fomos em experiências novas. Quem já foi numa experiência nova, em algo, num lugar ou num restaurante, e você nem sabia como que mexia nos talheres ou ficava constrangido, que a gente está rindo e balançando a cabeça, né? Quem já foi num lugar que se sentiu constrangido, que não era seu habitat natural? Você entra lá, você fica envergonhado, talvez você não sabe se você pode usufruir, tem tanta gente te tratando bem que você fica até desconfiado, fala assim, rapaz, esse cara quer alguma coisa. Tem uns que começam tratamento bom e põe a mão no bolso para ver se o dinheiro dele está bem guardado, para ninguém botar a mão no bolso, levar sem ele perceber. Sabe, querido, que a casa do Senhor, que a provisão das nossas vidas, que a posição de filho não seja algo estranho para mim e para você, mas que seja algo que nós estejamos acostumados a viver a vida da fé, a vida da filho de um filho de Deus, consumado e que redimido pelo sangue que Ele pagou um preço alto por mim e por você. Irmão, a realidade da escravidão nas nossas vidas não é mais. Não deixe que nenhum pensamento te escravize, não deixe que nenhum jugo te escravize, não deixe que Satanás seja o Senhor da sua vida mais uma vez. Não deixe, querido, não olhe para trás. Não olhe para trás. Sabe, o povo do Egito, ele saiu do Egito, mas o Egito perdurou no coração deles por um tempo. Foi difícil para eles tirar o coração do Egito das coisas que eles viviam, mesmo debaixo de um tempo onde Deus estava prometido para eles. Nós levaremos vocês a uma terra prometida, uma terra que manda leite e mel. Vem, meu povo, vem. Mesmo assim, constantemente eles lembravam. Ei, no Egito eu apanhava, mas tinha comida. Eu apanhava, mas não precisava andar tudo isso que eu ando. Ei, quando eu sentia água, eu tinha sede muitas vezes, às vezes nem era restrito, eu não podia tomar, mas de vez em quando eu conseguia. Ei, meu irmão, para com isso, tire a sua mentalidade. Ei, Ele comprou um preço, a redenção foi o maior preço pago por mim e por você. Oh, meu irmão. E sabe o que eu fico imaginando? Eu não sei se você é como eu sou um cara criativo. Eu imagino as coisas. Você imagina as coisas? Imagina o diabo como um senhor, e talvez eu não quero colocar uma imagem mais de peso, no sentido de você ficar horrorizado, mas vamos ser sinceros, deve ter sido um terror, a nossa imagem espiritual presa pelo diabo é um terror. Quantas pessoas estão no jugo do diabo?
E eu imagino Jesus todas as vezes olhando, porque Jesus, Ele fletou conosco desde você. Jesus, Ele morreu pela humanidade. Em todo o tempo tinha alguma coisa acontecendo para você estar aqui. Você lembra as pessoas que levaram uma palavrinha, uma sementinha no teu coração, pessoas que plantaram em você, pessoas que grudaram, ou talvez na tua infância ou não, mas você chegou aqui por causa de uma semente de alguém. Você pode dar um amém mais forte? Oh, meu irmão, você chegou aqui porque alguém depositou algo, e eu imagino que quando essa pessoa depositou algo em você, o diabo quis subir teu preço, para que aparentemente Jesus não conseguisse comprar. Meu irmão, você já tem a boa notícia, Ele pagou o preço total, por mim e por você. Sabe, Ele não se afastou de nós pelo aquilo que nós éramos. Ao contrário disso, Ele se aproximou de nós sabendo aquilo que nós nos iríamos tornar nele. Eu vou falar mais uma vez. Ele não fugiu de você porque você não valia nada. Quer mais português mais claro? Ele não ignorou você porque talvez você era um pecador. Ele não ignorou você porque você levava uma vida que não deveria levar. Ele olhou para você e disse: eu quero você. Sabe, meu irmão, se tem alguma coisa que eu quero ministrar nessa noite para mim, eu estou tão afogueado por dentro, porque é isso que Deus está falando dentro do meu coração. Eu te escolhi, eu te escolhi, se você tem alguma dúvida disso aí, um dia na tua cabeça passou uma dúvida, nessa noite que essa mensagem fique dentro do teu coração, é Deus mesmo dizendo: eu te escolhi, eu te escolhi, eu te escolhi, eu morri por você, eu te salvei, foi você, foi por você, é Deus falando por você, eu morri por você. Ei, meu irmão, já valeu a pena. Esse nosso coração precisa estar animado, afogueado com isso, sabe por quê? O preço de sangue foi alto. Fala comigo, foi um preço alto. Abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro. Capítulo de número 1, versículo número 18. Quem chegou lá, diga amém. Estão rápidos, hein? Ou o computador aqui atrás de mim está mais rápido? Revela o coração, eu vou olhar. 1 Pedro 1,18. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Fala comigo, fútil procedimento. Antes de eu continuar a ler, a vida sem Deus é uma vida de fúteis procedimentos. É sem sentido, sem propósito, sem razão, sem objetivo algum. Uma vida com Jesus é sem viver um plano, um propósito, um desígnio. A vida com Jesus, ela é completa, porque ela tem sobre você um chamado, um propósito, um desígnio, um destino. Fala comigo, destino. Jesus, quando te salvou, destravou em você um destino, querido. Fala comigo, Jesus, quando me salvou, destravou da minha vida um destino. Diga com a boca cheia: eu tenho um propósito. Aleluia, você pode dar um glória a Deus por isso? O nosso fútil procedimento que os vossos pais os legaram. Versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue, fala comigo, o sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Abra mais um texto comigo, Hebreus capítulo 9. Meu irmão, eu quero mostrar para você, Ele pagou o preço é alto. Ele pagou com a própria vida, Hebreus 9, 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, obtido eterna, fala comigo, eterna redenção, perdão dos nossos pecados, aliançados novamente com Deus, redimidos
pago o preço, escrito de dívida pago, ei, toda doença, miséria, desgraça, maldição destruída, em nome de Jesus. Oh, meu irmão, que coisa poderosa! E Ele nos libertou totalmente da escravidão. Você não é mais escravo do pecado, querido. Deixa eu dizer algo para você que talvez pode parecer ousado para uns, mas eu creio em nome de Jesus que essa consciência aumente cada vez mais. Mas antes de eu falar isso, deixa eu dizer algo. Uma vez, e algumas vezes eu pergunto para ver se a igreja está ligada, ou talvez se você está consciente daquilo que você é. Mas eu não vou perguntar, porque eu já estou dando uma pergunta retórica, eu mesmo vou responder, amém? Amém? Se alguém um dia perguntar para você que aceitou a Cristo como Salvador, se você é pecador ainda, não diga que você é pecador. Porque se você declarar isso, você está ainda dizendo que você é escravo do pecado, e você não é mais escravo do pecado, mas Ele te redimiu, Ele trouxe redenção, e você agora é filho de Deus. A sua posição é a posição de filho. Fala, eu sou filho de Deus. Amém? Diga um amém mais forte, amém? Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a quem temos redenção e remissão dos nossos pecados. Está escrito em Colossenses 1, 13 e 14. Você é livre. Vou falar mais uma vez, você é livre. 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 E deixa eu dizer algo, você só peca se você quiser. Ei, vai dar uma arrochadinha agora. Mas pastor, ei pastor, eu não consigo. Você consegue, porque você não é mais escravo do pecado. A palavra diz que nós somos tentados segundo as nossas próprias cobiças. Mas deixa ela falar o que ela diz também, que nós não somos tentados daquilo que nós não conseguimos vencer também. Não pode vir sobre mim, não pode vir sobre você, tentação alguma que você não possa vencer. Eu vou falar mais uma vez, porque aqui só tem filho. Pegue nessa noite como Deus te chamando para uma sentada de colo. Quem já teve um pai chamando na chincha, de chegar e falar assim, vem cá filhão, deixa eu te lembrar de algumas coisas. Ei, eu estou te lembrando nessa noite, você não é mais escravo do pecado, o pecado, o poder da lei, do pecado e da morte não domina mais sobre você, mas você é filho de Deus, e você não vem sobre você nenhuma tentação que você não pode vencer. Então, ei, eu e você seremos guiados pelo Espírito Santo, e viveremos os melhores dias da nossa vida, cheios do Espírito, cheios da vida de Deus, exalando Deus aonde quer que a gente vá, porque agora eu não exalo mais a vida de pecado, aonde eu encosto, vida de Deus corre na minha vida, vida de Deus corre na minha vida, vida de Deus corre sobre a minha vida. Ei, não é só apenas a minha vida, mas a sua também. Ouse dizer, a minha vida, jorra a vida de Deus, diga, eu tenho a vida de Deus. Oh, meu irmão, seja consciente disso. Ai, mas pastor, eu não sei, a minha mente, ela está confusa. Renove a sua mente pela palavra. Ei, você não é mais escravo do pecado. Ei, eu não consigo, eu não tenho vontade. Ei, você não anda pelaquilo que você sente. Você não anda pelaquilo que você vê. Ei, você não anda pelaquilo que você sente. Porque a fé não é andar pelo aquilo que nós estamos sentindo. A fé é andar segundo aquilo que nós cremos, segundo as convicções da palavra que são imutáveis. Diga imutáveis. Ei, meu irmão, quem disse que você não pode acordar amanhã feliz e durante o dia ficar triste? Será que nós vamos andar com a nossa vida através dos sentimentos e pensamentos que nós vamos ter? As oscilações da nossa vida? Não, nós não andamos mais assim. Outrora nós éramos escravos do pecado. E outra coisa que Deus nos fez livre da nossa alma, de nós mesmos nós somos livres. Eu e você, mesmo que esteja triste, eu consigo renovar a minha mente, o meu coração, a minha vida, e me posicionar como filho, porque eu não sou mais escravo do pecado.
Talvez, querido, eu quero que fique bem marcado para você nessa noite. Filho de Deus tem um posicionamento. Escravo do pecado tem outro posicionamento. Quando você não se posiciona como filho, deixa eu ver se você consegue entender. Eu tenho algumas vezes que eu entro em negociação, e é parte da minha função de trabalho, às vezes negociar, ter tratativas de fechamento comercial. E tem hora que muitas vezes eu não entendo, porque às vezes as pessoas, elas têm dúvida de coisas que não precisam ter dúvidas, Marquinhos. E às vezes nós falamos assim, você vai entender onde eu vou chegar. Existem duas possibilidades. A possibilidade 1 é essa. A possibilidade 2 é essa. Você escolhe a 1 ou a 2. A pessoa está te ouvindo, você investe o tempo que você tem, meia hora, uma hora e meia. Fale 1, 2, 10 vezes. Oportunidade 1, oportunidade 2. Qual você escolhe? Ele olha para você e fala, não tem uma terceira possibilidade? Rapaz, tem hora que às vezes a gente vê esse tipo de coisa. Quem mexe com vendas aí? E lá dentro você dá um glória a Deus, aleluia. Que vontade que eu tenho de pegar um cara desse. É claro que no ambiente comercial, mesmo que esteja claro, isso pode ser aceitável, porque é uma coisa que talvez se torne flexível. Mas deixa eu dizer algo para você, a Bíblia não é comercial. A Bíblia não é uma negociata. A Bíblia não é uma maneira de eu tentar criar algo que adapte a mim. Agora vocês vão entender o que eu quero dizer. Deus está propondo para nós. O diabo propõe morte. Deus propõe vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. Tem coisa boa aqui? Fala mais forte, você está com medo do diabo? Quem está com medo do diabo aí? Fala, diabo. Fala com força, diabo, Satanás, capiroto, você está debaixo dos meus pés. Amém? Não tem medo dele não, ó. Morte veio para matar, roubar e destruir. É isso a proposta de Satanás. Ser escravo do pecado, essa é a proposta. E Deus tem uma proposta, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Fala vida. Uau, vida. E a vida não a vida que você acha na definição do dicionário seu, do Aurélio. A vida de Deus, fala a vida de Deus. O ruá de Deus, a zoe de Deus, aonde nada falta, tudo é provido, a cura, saúde, provisão, redenção, paz, amor, alegria. Ei, há tudo que eu preciso e você também. Agora deixa eu dizer algo para você, para que fique claro, existem dois caminhos. O de morte e o de vida. Não existe a possibilidade de um terceiro, você entendeu? Quem entendeu? Quem entendeu? Todas as vezes que eu não me posiciono como filho, meu irmão, é pesado isso que eu vou dizer, mas a gente precisa entender. Quem vai aprender aqui nessa noite, nós vamos sair daqui aleluiado. Todas as vezes que eu não me comporto como filho, qual que é o retorno, o reflexo de não ser filho? O contrário, desculpa, reflexo não, o contrário de não ser filho, ser escravo do... Poxa, é. E todas as vezes que eu não me comporto como escravo do pecado, e eu tomo minha posição de... O que você vai escolher, morte ou vida? Todas as vezes que eu guardo os meus pecados de estimação. Ô meu irmão, deixa eu dizer algo para você, eu sou tentado como você também, preciso renovar minha mente, e se eu marcar, eu caio como você. Todas as vezes que eu burlo, que eu tento fazer o sistema, meu irmão, Deus sabe, nada está oculto perante Deus, e essa noite Ele só está nos lembrando, ei querido, escolha a vida, escolha ser filho, escolha não estar aprisionado, livre. Dá glória a Deus por isso. Eu estou partindo para encerrar. Oh, aleluia. Irmão, hoje quando eu estava estudando, orando para estar aqui, a salvação, uma alegria sobre isso brotou no meu coração. Ei, está surgindo um dinamismo dentro de mim, porque existe um propósito nisso.
A salvação, querido, não é apenas para te resgatar do inferno, que já é uma grande coisa. Graças a Deus. Quem quer ir para o inferno aí, levanta a mão. Poxa, um lugar gostoso lá, ranger de dentes. Tem um monte de gente da hora lá, bem redonda. Faz as coisas que querem da cabeça. Defende um monte de coisa aí que fala o que pensam, são donos de si mesmos. Quem quer ir para o inferno lá encontrar essas pessoas? Cheios de si, egocêntricos, dados à bebedeira, dados à prostituição, à promiscuidade. Quem quer ir? Vamos para o inferno, pô, é um lugar legal. Lá onde tem a festa da carne. Como chama a festa da carne aqui nesses tempos de hoje, atuais? Como que é o nome? Deve ter carnaval no inferno, tem um quadradinho lá. Tem quadradinho. Ei, lá no inferno a festa da carne, querido. Mas um dia que alguém estiver lá, porque ninguém voltou de lá, viu? Ei, pastor, mas eu vou tomar uma decisão por medo. Não, é por zelos. Decida ser filho. É isso que eu estou dizendo nessa noite. É uma decisão, morte ou vida. Eu tenho como pisar na vida, eu tenho como pisar na morte. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, Vivian, que a gente já falou sobre isso. Quem pisa no meio, pastor, está onde? Aonde? Quem é morno, a palavra diz que vai ser? Olha para a pessoa e fala para ela assim. Você acha que Jesus está tratando o nosso coração nessa noite aqui? Quem acha que Jesus está pegando a gente no colo aqui e está tratando o nosso coração? Meu irmão, porque tudo isso tem um propósito. Sabe por que você deve escolher vida? Porque Deus te deu para uma posição de reinar em vida e hoje Ele tem um propósito para você. E o propósito de tudo isso é salvar pessoas do inferno, é resgatar, é curar os enfermos, é resgatar aqueles que estão aprisionados por o pecado, aprisionados por sofisma na alma, sofisma nos pensamentos. O objetivo é esse, o reino, prosperar o reino, pregar Jesus, libertar os cativos. Esse é o ponto. Sabe por quê? Como um escravo liberta outro escravo. Diga comigo, é impossível. Fala comigo, é impossível. Fala mais forte, é impossível. Um escravo não pode libertar outro escravo. Agora, sabe qual que é o convite do Senhor para as nossas vidas? É que nós conhecemos a posição de filho. E que mesmo no começo, agora deixa eu dizer uma coisa para você, que você sabe o que é isso. Pode dar um sorriso, cantar de gala agora, que você vai gostar. Vai gostar. Quantos se acostumam com coisa boa aí? É fácil se acostumar com coisa boa? Não, mas vocês não estão tão animados assim. Naquele lugar que eu disse que talvez há um constrangimento, que talvez você não sabe como se comportar. Mas rapaz, a segunda vez que você entra lá já é diferente. Você entrou na primeira vez, o cheirinho do banheiro até te impressionava. Você queria o cheiro para o teu quarto, mas lá eles usam no banheiro. Ele fica impressionado, nossa, como que os garfos são, os atendimentos. De repente, na segunda vez, você chega lá, talvez tenha algumas coisas que você erre ainda o caminho, você não acerta muito bem, mas a terceira começou a mudar. A quarta, então, você já está falando, James, me vê aquele refrigerante daquele jeito, que eu gosto. Ele olha para você, aprendeu a como pede aqui? Não, hein? E você começa a se ambientalizar, você vai, o fluxo fica mais leve, as coisas começam a ser habituais para você. Ei, você chegou lá e você foi, a sua vontade, sua mulher diz para você, não põe bermuda, e você põe bermuda. Sai de calça, saia mais alinhadinha, aí você quis ir de mais largado, chegou lá, não é compatível. Quem já aconteceu isso? Dá uma glória a Deus aí. As mulheres são sábias, meu irmão. Quem já aconteceu que eu fiquei num vácuo aí? Quem já fez isso aí para mim ver se outros já fizeram isso? Não é, né? Então, né? Você não, mas na segunda você erra. Só se você for cabeçudo. A terceira, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Mas tem uns que ainda insistem não se acomodar e não se alinhar àquele ambiente que está pedindo novos comportamentos. Por isso que você vê pessoas de todo tipo nos lugares.
Quem você já foi num lugar, num restaurante, e você olha e fala, rapaz, é incompatível o cara estar desse jeito. Quem já fez assim? Já viu? Deixa eu dizer uma coisa para você, muitas vezes a gente está fazendo isso com a nossa vida cristã. E eu quero encerrar essa pregação dizendo isso. Não seja incompatível com aquilo que hoje você é chamado de filho de Deus. Sabe, a palavra diz algo e ela traz, existe um modo digno de andar como cristão. Depois que eu e você aceitamos a Cristo como Salvador, existe um modo digno de andar. Existe um modo digno de falar. Existe um modo digno de se vestir. Existe um modo digno de proferir o ambiente onde nós estamos. Existe um modo digno de ensinar os nossos filhos. Existe um modo digno de cuidar do nosso casamento. Existe um modo digno de tratar a nossa esposa. Existe um modo digno de andar debaixo de uma cobertura espiritual. Existe um modo digno de congregar numa igreja. Existe um modo digno de se aliançar a uma igreja. Existe um modo digno, meu irmão. Você pode dar um amém mais forte? Eu vou repetir para você ficar feliz. Sabe qual que é esse modo digno? É um modo compatível. Quer que eu dou um exemplo? Deixa eu trazer uma analogia, porque talvez fique um pouco... Eu vou tentar ser um pouco mais claro. Posso ampliar mais uma vez, aí eu encerro. Amém? É a mesma coisa que você me convidar para ir na tua casa. E eu desrespeitosamente, você faz um jantar maravilhoso, posta a sua mesa, coloca o seu melhor talher. A gente não faz isso quando nós recebemos as pessoas. Põe a mesa, fica bonito. Eu chego de qualquer jeito, não valorizo nada, sento de qualquer jeito, pego, repito, dou um arrotão na mesa, faço tudo que não tem que fazer, derramo, não elogio nada, reclamo de tudo. Isso é um modo digno? Você entendeu? É incompatível. Imagine quando eu faço isso na tua casa e é ruim. Agora imagine quantos de nós muitas vezes estamos esquecendo algumas coisas. E nós não estamos fazendo isso na nossa casa não, mas na casa de Deus, ou para Deus, ou com a nossa vida em Deus. Agora ficou claro? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Agora deixa eu dizer algo para você. A grande lembrança é que Ele me escolheu e Ele falou que valeu a pena, Fran. Ele pagou o preço e Ele disse, mesmo assim, meio lambuzado, vai. Eu vou dar um banho. Quem tomou um banho do sangue de Jesus aqui? Ele põe um anel no teu dedo. Ele põe uma sandália nos teus pés. Ele troca as tuas vestes e te chama de filho. E ele fala, entra. Tudo é teu. O que é meu é seu. Só que ele fala uma coisa também. O quê? O que é meu é seu, mas ele completa, o que é seu é meu. E que hoje nós entendamos um evangelho, não apenas de ficar com a primeira parte dessa frase, o que é dele, Deus é meu, mas que eu consiga cumprir na minha vida com modo digno, com respeito à salvação, pelo entendimento daquilo que Ele me remiu, me escolheu intencionalmente, pagou a minha dívida, que eu possa falar com a boca cheia dizendo, aquilo que é meu, é teu também, Deus. Sabe, existe uma canção, a Miriam gosta muito, inclusive, antes quando tinha pendrive no carro, eu tinha que escutar ela várias vezes. Hoje agora você acessa o Bluetooth e o YouTube é mais eclético, né? Mas ele é uma música que fala o seguinte, o que eu posso dar ao Deus que tem tudo? Sabe o que você pode dar? O teu coração. Aleluia. Aleluia. Eu quero ler alguns textos e vou encerrar com eles. Rapidamente, abra comigo. Em Efésios capítulo 1, versículo número 7. Efésios 1, 7. No qual temos redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua glória. Fala comigo, a riqueza da sua glória.
Gálatas 3,13, abra comigo lá. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aleluia. Isaías 53:5. Vamos ler mais esse texto. Glória a Deus. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Meu irmão, tudo isso ele fez com um propósito. Dá um sorrisão para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ele pagou um alto preço. Sabe qual que é o propósito desse preço? Que nós levemos isso para as outras pessoas. Sabe por quê, querido? Porque hoje Jesus não vai vir de novo nessa terra. Ele só vai vir a segunda agora a vinda dele para nos buscar. Mas Ele está aqui nessa terra através de mim, através de você, Amanda. Através de você, Luciano, através de você, João Lucas, através de você, Robert, através de você, Joel, através de cada um de nós. Quando você está andando e falando, é Jesus Cristo, o próprio Jesus andando nessa terra. Você é filho de Deus. Você nasceu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Você nasceu de novo para proclamar libertação aos cativos, cura aos enfermos, para levar perdão, restauração, amor e levar a salvação de Cristo. E sabe o que é o mais gostoso de tudo isso? Quando você se aproxima de alguém e começa a pregar Jesus, é como nós falamos aqui, Ele quer elevar o custo dessa pessoa, mas lembra, Jesus pagou tudo. Independente daquilo que o diabo diz sobre alguém ou passe na vida de alguém, o preço está pago dessa pessoa. Quem conhece alguém difícil aí? Não, levanta a mão se você conhece alguém difícil para mim ver se você conhece mesmo. Quem acha que Jesus pode salvar essa vida? Não, vou amém, mas muito fraco. Quem acha que pode? Agora deixa eu fazer uma pergunta séria e por favor, seja um testemunho, porque isso enobrece. Por favor, vou até pedir se você puder ficar de pé. Quem era uma pessoa difícil? Levanta. Não, levanta se você era difícil. Você era um cara não é difícil para Jesus pagar o preço. Está aí, ó, meu irmão, ó, uma salva de palmas, ó. Dá um glória a Deus aí, glória a Deus, Deus é Deus. Ei, meu irmão, Deus é Deus. Você pode falar, Deus é Deus. Não há nenhum pau torto que Deus não possa endireitar. O carpinteiro de Nazaré, Ele é bom, meu irmão. Ei, nós precisamos crer nisso. E sabe, tem um objetivo essa ministração nessa noite. Sabe qual que é? Lembrar você do seu propósito. Sabe qual é o seu propósito? Levar a salvação. Pregar Jesus. Como ouvirão, se não há quem pregue? Você pode abaixar suas cabeças, eu quero orar.